Ao Pai do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 21, versículo de número 15. Livro do Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 15 ao 19. Vamos então? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde tu não queiras ir. E disse isso, significando que com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. Podes assentar. Como meu filho de 5 anos, Davi, ele sempre quando vai orar, ele sempre fala, né? Senhor, muito obrigado por essa noite linda, né? E eu não quero nessa noite fazer diferente. Nessa noite linda quero agradecer a Deus por estar aqui junto dos irmãos. Me sinto honrado por trazer a palavra do Senhor e que o Senhor fale com cada coração. Amém? Então, nessa noite o Senhor colocou no meu coração de falar sobre esse personagem, essa pessoa de Pedro, né? Simão Pedro. E Simão Pedro é uma pessoa muito singular na história bíblica, porque outra pessoa que experienciou tantos eventos com Deus encarnado não foram muitos, a gente sabe disso. Com Deus encarnado andou 12, e mesmo assim os mais chegados eram 3, Pedro, Tiago e João. E Pedro, ele tem um currículo invejável, ele tem um currículo que, olha, passar pelo que ele passou, experienciar, viver junto com o nosso mestre dessa forma tão singular e única, e nos remete a um pensamento que uma pessoa que passa por isso tudo, que tem esse currículo, ele é basicamente uma máquina do Evangelho, não é verdade? Ele é imparável. Experienciar desde a pesca milagrosa, da multiplicação dos peixes, andar por sobre as águas, sua sogra ser curada, presenciar a ressurreição da filha de Jairo. Meu Deus do céu, esse homem deveria ser imparável. Depois de passar por tudo isso, não há sombra ou variação de dúvida, não é verdade? É o que eu pensaria, é o que nós pensaríamos. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Espírito Santo, ele cuida das pequenas nuances das nossas vidas, pequenos temores, outros maiores. E sabendo disso, mesmo com o currículo de dar inveja, passando toda essa experiência, ele chega e diante de uma serva, ele nega conhecer seu próprio mestre, ao qual passou cerca de 3 anos vivendo tudo isso. Meu Deus.
Então eu entendo que tem momentos na nossa vida que não importa o currículo, não importa o que você passou, vai ter momento na nossa vida que a aflição ela vai gritar mais alto, o medo, a derrota, ela vai gritar e as nossas pernas vão estremecer e vai colocar em xeque. E eu louvo a Deus, porque por mais que ela coloque em xeque, por mais que a queda seja do homem, mas a gente sabe que o levantar é de Deus. A gente sabe que a restauração, ela pertence ao Senhor. E nesse momento, em que Pedro, ele deveria estar acabado psicologicamente, emocionalmente destruído, depois do Senhor já passar por 2 vezes, já ressuscitado, e ele ainda nem falou comigo. Será que ele ainda me ama? Meu Deus, eu neguei 3 vezes, depois de tudo que eu passei com ele, e fica essa dúvida pairando sobre a cabeça de Pedro, eu imagino. Será que ele me ama? Será que ele ainda quer um propósito comigo? Será que ele ainda quer alguma coisa comigo? Meu Deus! E a gente fica nesse pensamento, às vezes, por introdução, por um erro. Mas o Senhor, Ele vem com restauração. Aleluia. Ele vem com palavras, não de acusações, mas de amor. Aleluia. De carinho, de afago. É sobre esse assunto que Ele quer falar. Não é sobre acusação, não é pelo que você passou, não é pelo seu histórico. Não. O seu histórico não importa. O que importa é o que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele quer fazer na minha vida. O que realmente importa, o que realmente vale a pena tomar tempo, entender, aprender, não é sobre os meus erros, é pelo que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida. Aleluia. Mas Pedro não adianta. Pedro, eu imagino que ele tem essa dúvida pairando na cabeça dele. Senhor, será que o Senhor me ama? Eu não sei. Eu não sei se Ele ainda me ama. Mas Jesus, Ele chega contradizendo essa dúvida. E Jesus é quem pergunta: Pedro, você me ama? Eu imagino assim: Senhor, eu que deveria perguntar, não é o Senhor. Porque sentimento, né? Eu te amo. E eu estou sofrendo por isso. Não é verdade? Mas o Senhor, Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Essa pergunta, ela mexeu muito comigo. Porque o amor, o nosso amor, ele é diferente do amor de Deus. O nosso amor é um sentimento, é algo que a gente acaba sentindo. Mas o amor de Deus, ele é tão grande que ele extrapola para a realidade e vai para a prática. Não é mais algo que você fica imaginando, remoendo na sua mente, não. O amor de Deus, ele extrapola, ele vai para cima, ele faz, ele cuida, ele apacenta. E como o amor de Deus, ele é diferente, eu entendo que Jesus, quando pergunta para Pedro se Pedro o ama, ele fala assim: olha, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque só quem vai entender e se sentir amado por Deus é quem pratica do mesmo amor com que Ele nos amou. Aleluia. Por isso que o mundo ele não entende, porque ele não ama como Deus nos amou. Então, para a gente se sentir amado, para Pedro se sentir amado, para Pedro ter certeza, a convicção de que o propósito ainda está de pé, ele precisa agir. Não é ficar no meio da praia e, desiludido, decidir pescar, realizar obras que outrora o Senhor já tinha proibido ele fazer, porque ele não era mais pescador de peixe, mas pescador
fazedor de homens. Glória a Deus. Então o Senhor me fala a todo aquele que está amargurado, que está passando por um processo difícil, que está passando, sabe, por dificuldades emocionais, psicológicas, ou o que quer que seja. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas o Senhor, na mesma resposta que Jesus, Ele deu para Pedro, Ele nos dá nessa noite. Filhos, vocês me amam? Meu Deus. Cuida dos seus irmãos. Porque só cuidando de quem está à sua volta, você vai entender o quão difícil foi amar você, o quão penoso, o quão destrutivo, amor de morte que eu sofri, mas eu amei você até o fim. Então, quando a gente decide amar alguém, que mesmo difícil está à nossa volta, aqueles, uma palavra, né, que eu vou criar agora, inapacentável, inamável, aqueles que não dá para amar, aquele que é insuportável, eu não consigo apacentar. Meu Deus. Aí Jesus, ele fala assim: foi assim mesmo contigo. Meu Deus. Foi assim mesmo, mas eu fui até o fim. Aleluia. Porque o amor que eu tenho por você, eu não podia me conter em sentimentos lá no céu. Eu tive que descer. Aleluia. Glória. Então, e tem uma chave muito linda que o Senhor, Ele me fala nessa passagem, porque essa é a versão Almeida Revista Corrigida, mas tem uma versão da Bíblia, da Nova Almeida Atualizada, que ela vai falar assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. E a primeira resposta de Jesus, ele fala assim: então apacenta os meus cordeiros. E essa passagem, apacentar e cordeiros, apacentar fala de cuidar, nutrir, encorajar. E cordeiros são basicamente as ovelhas, só que pequenininhas, filhotes. E assim são os novos na fé. Assim são aqueles que chegam e precisam ser nutridos, cuidados, encorajados. E Pedro dá o segredo de se sentir amado. É cuidar daqueles pequenos, aqueles que chegaram agora. E a segunda: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. E Jesus fala: então, pastorei as minhas ovelhas. E pastorear ovelhas já é adulta. E pastorear tem uma conotação mais de orientar, de corrigir, de proteger. Jesus, ele fala: olha, esses vão crescer, e você vai ter que corrigir, vai ter que orientar, proteger. Mas a terceira vez, na Nova Almeida Atualizada, ela vai falar assim: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, tem um cuidado que teria com os mais novos, só que com os adultos. Então Jesus, ele me fala assim: olha, Luciano, olha, Pedro, vai ter pessoas que já são adultas na fé, ou até mesmo deveria, mas elas vão ter comportamentos de crianças, comportamentos imaturos, ou até mesmo comportamentos de que estão sofrendo por algum problema, por alguma doença, e elas vão precisar ser nutridas, encorajadas até. Então o Senhor, Ele está dando todo um script, toda uma lição, ao mesmo tempo cuidando de Pedro e cuidando da igreja. Aleluia. Jesus, ele trata por completo, não é só de Pedro, não é pessoal, meu irmão, não é você, é a igreja. Oh, glória! Nunca se tratou de um individual. Eu sei que, como Pedro, às vezes a gente se sente amargurado, cabisbaixo, irritado muitas vezes, sabe? Não fluiu, não aconteceu como eu queria, e houve contradições, e isso tudo vai destruindo a gente por dentro, destruindo no psicológico,
no emocional. Mas o Senhor, Ele ainda fala: você quer ser restaurado? Você quer se sentir amado? Cuide daqueles que estão à sua volta. Ame aqueles que estão à sua volta. Pastoreie. Apacente. E não precisa ser pastor para apacentar aqueles que estão na volta do seu trabalho, na escola, ou onde quer que você esteja, na rua. Não precisa. Apacentar e pastorear é cuidar e orientar, nutrir. O Senhor, Ele nos dá esse segredo nessa noite. Você que se sente triste, se sente desanimado, o Senhor, Ele te entrega essa palavra. Porque depois que Pedro, ele entende, Pedro, ele sai, aleluia, de uma negação para pregação. Pedro, ele sai de um derrotado para restaurado. Pedro, ele sai, aleluia, de um derrotado para a coluna de igreja. Meu Deus! E no fim de sua morte, outrora, que ele tinha medo de uma serva, agora tem orgulho de morrer para Cristo. E diz a história que ele não se sente nem digno de morrer na mesma posição do Cristo, do seu mestre, do nosso mestre. Então é isso que o Senhor, Ele faz. Ele pega um homem que se sente derrotado, que se sente: Senhor, não dá mais, eu falhei, vou desistir de tudo. Um negador para um restaurador de vidas. Aleluia. Nessa noite o Senhor, Ele fala aos nossos corações: eu restauro. Eu restauro. Meu Deus! Tenha paciência. Glória a Jesus! Continue me seguindo, Pedro. Continue me seguindo. Acompanhe os meus passos. Obedeça. E ame aqueles que eu te entreguei nas mãos. Aqueles que se achegaram a ti e que precisam de mim. É responsabilidade sua. E a partir do momento em que você decidir amar os inamáveis, a partir do momento que você decidir apacentar aqueles que humanamente não merecem mais ser apacentados, aí sim a restauração vai acontecer, a coragem vai vir, a ousadia e o orgulho de se parecer com Cristo. Amém? Amém. Essa palavra que eu entrego para a igreja, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.